Boa noite, população de Pixuna. Estamos aqui no bate-papo, né? Mais um programa Cidadão Pixunense. Hoje nós estamos recebendo a nossa amiga Antônia, Antônia da Candiru. Antônia, que é uma agricultora, né, anos no nosso município, e é muito conhecida ali no distrito de Novo Horizonte. Minha amiga Antônia, seja bem-vinda ao nosso programa Cidadão Pixunense. É um bate-papo aqui descontraído. Aqui nesse programa a gente já recebeu várias pessoas importantes aqui do nosso município que tem uma história. E hoje nós estamos trazendo a nossa amiga Antônia para contar um pouquinho a sua história, o seu trabalho na agricultura, por onde a Antônia já passou. Minha amiga Antônia, seja bem-vinda ao nosso programa Cidadão Pixunense. Fique à vontade, seja bem-vinda e vamos para o nosso bate-papo. Vamos. Boa noite, professor. Boa noite, população de Pixuna do Pará. É um prazer imenso estar aqui nesse bate-papo, né? Para contar um pouquinho da minha história, né? Então, estamos aí, né? Vamos contar aí, conversar um pouquinho, fazer um bate-papo muito legal. Pois bem, Antônia. Antônia, eu já conheço a Antônia de longas datas, né? Antônia, já tive a felicidade de conviver com ela como aluna, né? Falando um pouquinho da química, né? Porque não é Pois fácil. é, né? Mas, Brigamos muito com a química, né? mas que bom, né? E hoje nós estamos aqui em outro projeto um pouco maior. E hoje a gente trouxe a Antônia para a gente conversar, né, no bate-papo descontraído, conhecer um pouquinho mais da trajetória da Antônia no município de Pixuna do Pará. Minha amiga Antônia, né? Em Pixuna, você já está há quanto tempo aqui? Como é que a família da Antônia veio parar nesse município tão promissor, né? Um município abençoado por Deus? Conte um pouquinho da sua história aqui, como é que vocês chegaram aqui, há quanto tempo vocês estão morando na cidade de Pixuna do Pará, especificamente no distrito do Novo Horizonte, mais precisamente na região da Candiru. Na região da Candiru, né? Primeiro a gente veio de outro município, né? Numa colônia chamada Arauaí. Na época ela era município de Irituia. Hoje eu não sei se é Mãe do Rio ou é Aurora. Então eu vim para cá, para Ipixuna, por volta do ano de 1984, 85, por aí. Na região da Candiru eu estou a partir de 11 anos de idade. Foi lá que eu comecei a minha história, a minha trajetória de estudante, né? Então, em que eu pude ingressar, né, até a minha quarta série lá, naquela comunidade, a comunidade Volta da Perua. Foi lá em que começou, né, minha história de estudante, a minha história religiosa, né, e lá que meu pai terminou de me criar, né, já que lá eu já cheguei lá com 11 anos de idade, né, já estava bem, bem grandinha já. E assim, Antônio, eu também fui aluno da zona rural, você ainda chegou a estudar ainda naquela época que era muito seriado, ou seja, Sim. uma turma tinha alunos de várias séries. Me conte um pouquinho dessa experiência, como é que foi. Eu também sou aluno desse processo aí também de muito seriado, sabe? Quando morava na zona rural, especificamente numa fazenda no município de Paragominas, da primeira à quarta série eu estudei no muito seriado. Você também foi assim, Antônio? Sim, eu fui alfabetizada no mundo seriado, né? Uma professora saudosa, Maria Mocinha, uma excelente professora, né? Uma professora espetacular, muito sábia. Então, lá ela ensinava da alfabetização ao quarto ano. Na época era quarto ano, né? Quarta série. Quarta série Quarta já. série era. Hoje tá, ainda não consegui entender bem esse quarta série, quarto ano. Então, eu estudei, passei acho que 8 anos parada, né? E naquela época era muito difícil. Então, meu pai, como tinha muito filho, não tinha condições e nem na época tinha transporte para trazer para a cidade, né? Então, você fazia sua quarta série, apesar de ser muito seriado. Então, quando chegava na quarta série, você parava. Porque a gente trabalhava só de agricultura e não tinha muita estrutura para mandar os filhos para estudar fora, né? Então, eu passei 8 anos, aí com 8 anos depois veio um supletivo para lá, para a Volta da Perua, na Escola Nossa Senhora de Nazaré, né, que eu estudei lá. E aí eu estudei mais um ano, né, o quinto e o sexto ano.
eu passei. Aí de lá eu não. Foi bem na época que eu já vim para estudar com o senhor, né? Ah, Aí eu terminei, fiz a oitava série, já ingressei no primeiro ano, que já foi com o senhor. Isso eu já 3 anos, né? Os 3 anos aí a gente tem bastante conhecimento, né? Um com o outro. É verdade. Foi, por sinal, foi um professor muito maravilhoso, né? Então a gente enfrentou muita Muito dificuldade, verdade. mas, né? E a Então gente, é isso aí, a minha história foi essa, estudando, trabalhando e estudando no interior. Trabalhava de manhã até meio-dia, aí meio-dia tomava banho e ia para a escola, a pé, de 2 quilômetros. e hoje, né, a realidade é um pouco mais diferente, né? Tem transporte para todo lado, né? Os alunos hoje têm uma facilidade um pouco maior, né? Graças a Deus, hoje a facilidade chegou, né? Apesar de ainda ter muita dificuldade, mas tem a facilidade hoje, só não estuda quem não quer mesmo, né? Então, hoje os filhos dos agricultores, graças a Deus, têm a oportunidade de terminar, né, o seu, de estudar, fazer o seu, terminar até o ensino médio, né, e se quiser também pode até ingressar já na faculdade, que antes, na minha época, eu não sabia nem o que era isso, faculdade, né? Na realidade, antes era pouco se falava, né? E hoje o acesso, né, está muito maior, né, em Tá relação a muito isso. maior, E a professor. gente, hoje, até no nosso município já tem instituição de ensino superior, né? Antes era tudo distante, né? Naquela época que vocês estudavam lá com a gente no ensino médio, não existia nem faculdade aqui dentro do município, e hoje já é uma realidade, né? E assim, né, Antônio, a gente que foi aluno do muito seriado, né, uma realidade um pouco diferente, né? Hoje a gente não tem mais essa questão do muito seriado. Eu acho que isso é um ganho, né, para a Mas educação, para os tem. nossos alunos aí. Tem naquelas comunidades um pouco mais distantes, né? Mais Mas já tem, distante já né? tem aí. São, no Pouco, né? interior tem pouco, né? Mas ainda tem ainda. O que já deveria ter acabado, né? Mas Sim, infelizmente ainda tem, né? é verdade. E assim, Antônio, e eu lembro quando você estudava conosco, né, você ainda tinha a sua luta da agricultura, né? Eu estudava, mas tinha que. Naquela época eu estava um pouquinho fora da agricultura. Era, Eu estava trabalhando de gari, ah, era, olha que. trabalhava de gari, eu trabalhava o dia todinho, das 6 horas às 11 horas, e das 2 às 5 da tarde. Aí eu 7 horas da noite Da estava noite lá estava na no escola. colégio lá, Que né? luta, né, Antônio? Ainda tinha que cuidar das crianças ainda, né? Ainda tinha dois gurizinhos puxando, né? É, Pois é, assim, as lutas elas sempre existiram e sempre vão existir, né? O sim, importante é que a gente vá em frente, né? Não desista. é verdade. Mas, assim, eu lembro muito bem daquela sua luta, né? Não era fácil, assim, a gente percebe o aluno da noite, né? O aluno que tem vai para o terceiro turno, né? Que a gente costuma dizer, trabalha de manhã e às vezes à tarde, e quando chega à noite, né? Não é fácil, né? Essa Não, realidade a realidade é de bem muitos alunos nossos hoje, né? Alguns acabam que desistindo em função da desistir. dificuldade. E você já é uma vencedora, né? Concluiu o seu ensino médio, né? E está aí tentando outros projetos, então isso é muito bom. E, Antônio, e assim, a sua lida com a agricultura? Você começou, chegou com 11 anos, certamente já estava trabalhando, ajudando os seus pais, né, naquela época. Naquela época era assim, professor. Então, a partir de 8 anos de idade, o pai já levava a criança para. Ele aprendeu a contar, né? Contar até 3, então ele já ia na época da plantação. Então, já ia para plantar o milho, para plantar o feijão, geralmente milho, feijão, e a maniva, né, as crianças plantavam, né? Então, assim, eu comecei minha trajetória na agricultura, apesar de eu ter sido criada, né? Porque a minha história toda é agricultura. Fui criada, a minha família toda, avós, meus pais, meus tios. Então, todos nós vemos da agricultura. Nossa raiz é a agricultura. Então, a partir de 8 anos de idade, a gente já trabalhava. Tinha aquele tempo para estudar, mas já trabalhava também. Então, eu plantava com meu pai feijão, milho, a maniva, né?
E já quando eu já dei conta de puxar uma enxadinha também, já ia capinar, a gente já ia limpar, né, a roça. No tempo da colheita, a gente estava ali no meio também. Então, assim, eu sou uma agricultora nata, Sim, né? conheço todas as etapas, né? Conheço todas as etapas. É. Antônio, assim, pelo que a gente conhece um pouquinho da sua história, durante esse período que você vive na região da Candiru, né, a realidade hoje é um pouco diferente, né? É, Vamos analisar como é que era antes, quando você chegou, né? Se você for fazer uma comparação com a situação da agricultura hoje, né? É muito diferente, né? O modo de produzir, né? nossa, porque na época que eu cheguei lá, ainda era época de mata. Então, o produtor, o agricultor, ele conseguia lidar na roça sem precisar de uma ajuda, sem precisar de um apoio público, né? Então, assim, como o nosso sustento todo, o nosso sustento era da agricultura, na época era mata, então a terra era bem fértil, então não tinha, o agricultor ele não tinha tanta dificuldade, né? A dificuldade era na comercialização, mas parecia ser mais fácil, não sei, porque hoje está tão difícil, né? E a realidade hoje é o seguinte, os agricultores, eles ainda moram na agricultura, mas sinceramente, parece que eles estão desistindo da agricultura, né? Então, hoje você passa na colônia, são poucos os colônios que ainda cultivam diretamente como antes, né? Então, hoje a gente tem, os agricultores têm a ajuda do Bolsa Família, mas a ajuda na agricultura em si não tem. E como a terra hoje vai estar fraca, ela precisa de técnico, né, de técnica para lidar com a agricultura, para ver se consegue produzir. Né? Tem muita praga hoje. Antes você não via as pragas atacar a agricultura, mas hoje tem muita praga. E assim, né, Antônio, a gente percebe que não dá mais para fazer uma agricultura como há 20, 30 anos Então, atrás, né? Porque, que nem você colocou, e a terra ainda está com aquele vigor ainda, né? E hoje o que a gente percebe? Eu falo isso também porque meus pais também são agricultores, né? Tem uma propriedade aqui. E hoje, para se cultivar alguma cultura, você precisa é, usar a tecnologia, a ciência, para poder você ter uma boa colheita. Senão você vai perder o tempo, vai perder o seu trabalho, e no final das contas, a sua produção é pequena. Bem pequenininha. Né? E a gente vê que não dá mais para produzir como se produzia 20 anos atrás. Então, esse agricultor hoje ele precisa, né, de um incentivo, precisa de equipamento para que ele possa ter uma produção. E a gente fica preocupado assim quando a gente analisa a situação desse porque Ipixuna, boa parte da população ainda vive na agricultura, especificamente na agricultura familiar, e muita gente, como você colocou, Antônia, está desistindo da agricultura. Então, isso é preocupante. Por quê? A gente vive num município que não tem indústria, não tem outros setores que possam absorver essa mão de obra que está vindo da zona rural para a zona urbana. Então, é preocupante. Eu tenho certeza que você também já presenciou muitos jovens da sua região que terminam o ensino médio. Da mãe sai sem ter tanto conhecimento, né? Então, enfrenta uma grande dificuldade, né? Para trabalhar fora, para poder sobreviver mesmo, porque então, não tem, não, a gente não tem curso, a gente não tem o esporte, não tem a cultura em nosso município. Né? Então, para incentivar, para trazer outros conhecimentos e outros meios de vida, né? De viver para os jovens, né? Ajudar eles a sonharem, buscarem uma outra profissão. Então, falta tudo isso. E assim, Antônio, o que a gente percebe também é que muitos desses jovens, eles vão e acabam levando outros, né? E muitas das vezes tem alguns que eu já presenciei isso, que ele acaba levando toda a família, é o pai, Isso, o é a pai, mãe. a mãe. Isso não já aconteceu com você, não? Filho, ó, mas vem pra cá, deixa essa... Ainda não, eu sou Não, é? medrosa, eu tenho medo de sair do meu lugar, eu tenho medo. Mas já houve oportunidade, né? Então, o meu outro menino, o meu outro rapazinho,
Tá só completando, esperando também Esperando para completar, poder. para já. Então, assim, então você Vai ficar vai só. chegando na idade, completando 18 anos, e já fica com aquele assim, já sabendo que precisa sair. Não é que queira, é que precisa, né? É verdade. Então é isso. Tomar aqui uma água aqui, Antônio. A gente vê muitas famílias se separando por isso, né? Não é que nem na minha época, eu sou filha, na minha família, minha mãe teve 15 filhos. Morreu um com 7 meses de nascido e meu pai criou 14. Então eu saí da casa do meu pai com 23 anos. Então não tinha essa necessidade. Chegou aos 18 anos, tem que sair para trabalhar, porque a agricultura nos sustentava. A agricultura nos sustentava de roupa, calçada, alimentação, tudo que a gente precisava, um móvel, um transporte, então tudo que nós precisávamos, Sim. a agricultura nos sustentava. E hoje ela não sustenta. Não consegue, né? Não consegue. Se não for esses auxílios, né? Se não for esses auxílios, como é que seria os nossos agricultores? Imagina, né? Porque eu vejo muitos agricultores que tentam, mas não conseguem. Por exemplo, você planta, vai mexer com a roça, ela a partir de 6 meses ela está morrendo. Né? Então, se não usa o produto, não consegue limpar. Se usa o produto, a terra fica fraca. Por exemplo, os agrotóxicos, né? Sim. Então a gente não tem aquele incentivo de ter um produto natural, os insumos, né? A gente não tem esse incentivo. Nem conhecimento os agricultores não têm. Porque tem como, né? Trabalhar, adubar uma terra sem precisar colocar agrotóxico. Sim. Que vai, sim. em vez de alimentar a terra, ela vai desteriorar com a terra. Né? E Antônio, assim, né, a gente, quando vê outros municípios, o que a gente percebe, né? Quando se fala em agricultura, tem alguma cultura que identifica alguns municípios, né? Se a gente for falar em alguns municípios aqui vizinhos ao nosso, né, como Paragominas, tem a questão da soja. Quando se fala em Capitão Poço, tem a questão da citricultura, da laranja, do limão. E Pixuna, tem alguma cultura assim que identifica a gente? Né? Na sua região que você fala, talvez não tenha ainda, né? Tem Acho que não. precisa Tem não. trabalhar isso, né? Acho que médio e longo prazo, porque o município precisa aparecer, porque boa parte da nossa população ela vive da agricultura familiar. O que eu vejo, professor, na minha região, os agricultores, eles tentam daqui, tentam dali, plantam uma pimentinha um certo tempo, aí não tem saída, né? Não tem comercialização, então desiste. Agora é muito crescente o plantio de maracujá. Maracujá. Né? Mesmo com a dificuldade de comercialização, então hoje você vê a maioria dos agricultores, né, cultivando maracujá. Então, aí outros, na época, plantam melancia, né, assim, mas uma cultura específica não tem. Não tem uma cultura específica para que possa fortalecer, né? Antes, na minha época, a farinha. Então, todo sábado você viajava, os ônibus saíam lotados de farinha todo sábado, né? E hoje é de 15 em 15 dias que o ônibus sai de lá das colônias e é difícil você ver um ônibus ter um meio de farinha, por exemplo. Então, a gente vê, né, a precariedade, assim, a dificuldade. Então, hoje, nós, agricultores, necessitamos muito do olhar, do cuidado, né, do governo, né, do poder público. A gente precisa muito, né, no que diz respeito ao maquinário, né, aos técnicos para estar ali ensinando, analisando a terra, para que os agricultores não tenham tanto prejuízo e tenham força, né? Sim. Tenham força, porque precisa sobreviver. Então, e assim, né, Antônio, se não tiver essa preocupação, esse agricultor acaba que desistindo, né, desse seu lote, né? É o que a gente... E foi com tanta luta que muitos conseguiram, né? É o que vem acontecendo, né, agora nos últimos anos, na minha região. Ela está se tornando quase que fazenda de novo, né? É importante chegar empresário para perto da gente?
Mas a tristeza é que a gente vê que os agricultores eles estão vendendo porque eles não conseguem sobreviver. E é uma ilusão, porque lá na cidade também eles não vão conseguir sobreviver, porque não conseguem, né? Então, eu tenho visto muito, tem comunidades que estão se acabando, estão fechando, tem igrejas fechando. Por que que isso está acontecendo? Porque as famílias precisaram vender os lotes e vieram para a cidade. Então, aonde a gente vê mais isso, como eu venho de uma organização religiosa, e eu trabalho, né, minha frente de trabalho social principalmente é a religião, lá na minha região. Então, a gente vê muito isso. Igreja fulano de tal fechou, mas o que aconteceu? Os agricultores venderam, as famílias venderam seus terrenos e foram embora, né? Lá na beira do Rio Capim. Eu ainda não fui lá visitar, mas eu estou vendo a história, que é uma história que é real, que tem agora, as comunidades estão se acabando, né? Estão vendendo e vindo embora, porque não tem esse incentivo, né? Então, isso é muito triste, isso é uma realidade gritante no nosso município, que precisa do olhar do poder público urgentemente, mas um olhar verdadeiro, professor. Não é só dizer por aí que tá olhando e num canto e outro não, né? Então, precisa. Nossos agricultores, a nossa agricultura, para não morrerem de pichuna, precisa, porque nós não conseguimos mais trabalhar sem essa ajuda, né? Sem esse apoio. E assim, o que a gente percebe também, Antônio, é que muitos eles estão só esperando chegar à sua idade para se aposentar e se desfazer, né, dessa propriedade. Isso. Certamente conseguiu com muita luta, né, depois de muitos anos de batalha, e acaba que indo embora. E esse jovem, que nem você colocou, esse jovem, muitos deles já foram embora. Já foram embora. É porque assim, professor, o, os pais, eles ficam sozinhos, né? Eu conheço um casal de idosos lá na minha comunidade, lá na minha região, que a gente acha até assim que é um meio errado, porque eles moram sozinhos, numa distância, eles dois, eles têm lá o lote deles, é uma maravilha, é lindo, né? Ele tem problema de vista, mora só ele e a sua senhora. Então a gente, por que vocês vão para a rua? Não, mas a gente não quer se desfazer do que é nosso. E eles têm razão de ter esse amor, porque é uma história, né? Além de ser um meio de sobrevivência, onde ele criou, sustentou todos os seus filhos, ele tem muito filho, mas os filhos precisaram todos saírem para ir atrás de emprego, arrumar família, então precisa sustentar a família, né? Então todos eles saíram. Então isso a gente vê, a realidade nossa lá é essa. Então, não dou conta mais de trabalhar, meus filhos não estão mais comigo porque precisaram sair, ou casar, até mesmo quando casa, porque hoje já nem fala mais tanto em casamento. Sim. É ir embora atrás de emprego, né? Então, deixa as famílias sozinhas, os idosos sozinhos, e aí eles precisam sair para caçar um sossego maior, porque não dá conta de lidar com a terra, né? Então, os filhos que criaram precisam sair também, né? Antônia, você colocou um ponto importante em relação a essa saída, né, dos agricultores, que acabam fechando, né, igreja, além das igrejas também escola. A gente percebe muitas escolas, algumas comunidades rurais já se acabaram, não existe mais em função, né, dessas pessoas que tinham o seu lote de terra, passaram lá durante 15, 20 anos, se desfizeram desse lote e foram para a zona urbana. E assim, o que a gente percebe? A partir do momento, claro que você colocou nada contra quem vem, o empresário está comprando, de certa forma está ajudando ali também, porque acaba que boa parte dessas pessoas que vivem ali naquela região ainda que resistem ainda, eles acabam que sendo empregados nessas fazendas. Isso. Só que a gente percebe o quê? Que essas fazendas, essas grandes propriedades, elas não empregam uma grande quantidade de gente. Não empregam. Hoje, eles usam mais a questão dos maquinários. Isso. E isso é uma preocupação, né? Porque aonde a gente percebe, onde tinha 20 famílias, quando o grande empresário compra, ele coloca uma, duas e o restante maquinário para trabalhar. Então é uma situação que a gente percebe que preocupa, né?
Sem falar, professor, que esses empresários, como eles têm uma tecnologia, né? Então, eles usam muito o agrotóxico e o que eles fazem? Aqueles pequenos agricultores que ainda ficaram ali ao redor sofrem, porque eles usam o agrotóxico passa para a produção, né, para o plantio do Sei, agricultor, tô entendendo. então mata. Ah, Então, além de a terra e já está fraca, certo. né? Então ainda tem mais esse Agravante, prejuízo, né? agravante, né? Agravante. As plantas, você vê as frutas, seu pomar. Hoje, Certo. antes você chegava, em todo sítio que você chegava, em toda casa de colônia, você tinha ali sítios maravilhosos. Hoje você chega, você não vê, né? Porque por causa desses empresários que chegam, eles precisam, né? Certo. Claro, eu entendo, precisam, mas acaba prejudicando, né? Os pequenos agricultores que moram ali ao redor. Eu lembro que na época na minha época que eu era jovem, a gente plantava a castanha do caju, plantava o caju, então Certo. meu pai tirava todo ano 3, 4 mil quilos de castanha. Pesado e anotado. Fora o que a gente consumia, né? Fora o que a gente consumia. Hoje se planta, não dá mais pessoa. E assim, né, Antônio, essa é uma realidade, a gente percebe que ao longo desses anos, por exemplo, como você colocou, o caju, né, diminuiu essa produção. E não só o caju, mas outras produções também, que a gente percebe que não existe mais na nossa região, assim. E você colocou um ponto importante, né, que o agronegócio, quando ele chega com tecnologia, né, com a ciência. E hoje a ciência, a gente sabe que essas pessoas que fazem uso das grandes plantações, eles precisam de herbicida, inseticida, e eles usam mesmo com grande intensidade, né? E você colocou, e muitas das vezes acaba aqui prejudicando, né, os pequenos produtores. Eu, recentemente, um amigo nosso, né, que tem uma propriedade lá onde meus pais têm, ele reclamando de um proprietário, que é ao lado dele, que ele jogava herbicida, inseticida e estava prejudicando o rio, né? Ele estava questionando isso, né? E é uma preocupação, né? Tem que ter um estudo, o meio ambiente tem que estar acompanhando. Inclusive hoje é dia do meio ambiente. Olha. Um abraço para o nosso amigo Claudemir, que é o professor que sempre levanta dentro desse município a bandeira do meio ambiente, né? E essa questão dos agrotóxicos é muito preocupante, assim, porque o que nós vamos deixar para os nossos filhos mais na frente? Né? A gente fala tanto em desenvolvimento sustentável, então a gente tem que ter essa preocupação em relação a isso, sim, né? Nada contra o agronegócio que está vindo, veio para ficar e Pixuna também precisa se adequar a isso. Hoje nós estamos aqui próximo ao município que é referência, que é Paragominas, e Pixuna também precisa abrir as portas também para o agronegócio, porque no através do agronegócio vem as concessionárias de máquinas agrícolas, vem a questão das oficinas também, que isso é importante para a questão da geração de renda para a população. Né? Mas é uma preocupação sim em relação à questão dos agrotóxicos. Antônio, eu sei que tem muitas coisas, mas assim, analisando um pouquinho da sua história também, você foi ACS, né? Na região lá, analisando a sua história logo no início, como é que foi essa sua trajetória como ACS lá na sua região? Quais eram os desafios, né? Naquele tempo não era fácil, há 20 anos atrás, vamos supor assim. Né? Como é que foi essa experiência, minha amiga? Olha, foi uma experiência bem desafiadora, digamos assim, né? Quando eu iniciei como ACS, o primeiro obstáculo que eu encontrei foi a rejeição. É mesmo, amigo? É porque teve uns ACS, pelo menos na minha região, né? E assim, eles iam trabalhar e eles só passavam de 3 em 3 meses na casa das famílias, ou de 6 em 6 meses. Então, eu encontrei essa realidade na região onde eu morava, onde eu trabalhava. Então, encontrei a primeira dificuldade foi aí, a rejeição. Não, porque vocês vêm aqui, vocês vêm só querer ganhar dinheiro nas nossas costas, né? E eu lá com o jeitinho, olha,
eu garanto para a senhora, espere, me dê uma oportunidade, deixa eu mostrar que agora é diferente. Então, assim, e com isso, eu fui explicando, né, que hoje tinha agora vai ter a fiscalização, agora você vai poder denunciar e tal. Então, aí as pessoas começaram a abrir as portas, começaram a me acolher, né? Então, mas foi muito dura a realidade. Hoje já é mais fácil, porque hoje o ACS ele já é mais conhecido, ele já é mais respeitado e já trabalha com mais responsabilidade, né? Então, na minha época, eu enfrentei muito isso. E uma coisa que eu acho interessante, parando um pouquinho, refletindo essa história, professor, é que muitas coisas mudaram daquela época para cá, né, em relação à aceitação, tudo bem, mas em relação à agricultura, porque o nosso foco hoje Sim, mais é com a certeza. agricultura, né? Então, você andava em toda casa que você chegava, era produtor. Hoje, aí assim, tinha aquelas pequenas dificuldades dos agricultores, né? Tinham aquelas necessidades, por exemplo, de uma estrada, então sai da, da estrada principal e vai para o ramal, né? E você via uma necessidade de uma máquina passar ali. Certo. E há 20 anos atrás, há 20 anos depois, ainda existe essa mesma realidade na vida daquele agricultor, né? Porque olha que eu conheço, na época eu trabalhava com 45 famílias, então eu abrangia a comunidade Volta da Perua, comunidade Candiru e a comunidade São José do Massaranduba. Então eu trabalhava nessas três áreas. Então eu conheço bem, eu andava de bicicleta, então eu conheço bem aquela região ali e conheço as dificuldades daquela época. E hoje ainda existe essa mesma dificuldade, no que diz respeito aos ramais. Né? Aos ramais. Hoje o maquinário da prefeitura passa fazendo, mas só a principal. Então você implora para ele ir lá fazer o ramal, mas não vai. Promete, mas não vai. Então é uma outra realidade muito dura de nós agricultores. Né? Essa questão do acesso, né? É o acesso. Estrada, né? Como é que vai escoar a produção assim, né? Se não tem uma estrada, difícil, né? Difícil, muito difícil. E assim, quantos anos ainda foi ainda nesse trabalho de acesso ainda? No acesso eu trabalhei pouco, acho que eu trabalhei um ano de acesso, né? Mais ou menos. Aconteceram uns probleminha e aí eu desisti, né? Então, assim, por falta de conhecimento também. Né? Aí eu desisti, aí fui morar no outro município, aí eu casei, aí já fui ter meus filhos, tive 2 filhos. Era nova também nesse tempo, né? Tinha 24 anos, né? Aí eu fui para as fazendas, né? Meu pai de meus filhos era vaqueiro, então eu passei 6 anos, né? Entre municípios de Mãe do Rio e aqui de Chuna. Aí depois de 6 anos eu voltei, que foi a época que eu lhe encontrei. Né? Que foi eu fui fazer, né, o início do ensino médio. Terminei o meu ensino fundamental e passei o médio. E aí eu passei 8 anos trabalhando como gari, né? Varrendo rua. Então, foi bom, foi maravilhoso. A experiência foi muito boa, né? Então, assim, isso veio nos fortalecendo, né? E aí eu trabalhei também, depois eu trabalhei como servente na Escola São Vicente, 1 ano e meio, mas por questão política a gente precisa sair, né? Então, infelizmente isso é uma realidade muito dura forte, no nosso município, muito triste, muito forte. E aí fui trabalhei 1 ano de cozinheira, né, numa fazenda lá do lado, carteira assinada também. Aí depois voltei e foquei na agricultura de novo, né? Eu estou tentando ser uma produtora de maracujá. Maracujá. Então é isso aí.
E assim, falando em maracujá, a gente que dá aula lá no Distrito Novo Horizonte, né? E esse dia, né, tava até conversando com a professora Aline, né? Até um abraço para nossa amiga Aline, de biologia. E Maravilhosa professora também. Abraço, professora. aí a gente estava falando lá sobre como a gente trabalha agora ciência da natureza, né, Antônio? E a gente estava comentando em relação aos trabalhos, a finalização desses trabalhos agora no segundo semestre, né? E ela contou um fato que eu achei interessante, né? Que um aluno, era, na turma dela, esses alunos teriam que fazer um documentário e um fez um documentário em cima dos fungos que atacam o maracujá, não sei se é fungo ou vírus, né, que estava Tem afetando várias a produção pragas, né? dele. Né? Eu achei interessante. Depois eu, viu, professora, depois eu quero dar uma olhada nesse documentário que essa sua aluna lá produziu. Né? Ela disse, olha, Júlia, tinha uma aluna que fez um documentário e ela achou por bem puxar para a área da questão do maracujá, porque os pais dela trabalham e as pragas estavam acabando com o maracujá dele. Tá? Achei bem bacana isso, né? Então, isso é bom, porque o jovem está percebendo que está sendo trabalhado dentro da sala de aula e levando para a sua realidade, Levando né? para a sua realidade. Isso é E muito já bom. traz uma ajuda, né? Sim, Para aquela que eu sofri muito, ó. O ano passado eu sofri muito com essas pragas, é, atacando também o meu maracujá. E aí eu recorri ao santo YouTube, né? Santo foi. internet. A internet, está É, certo. porque a gente não tem acesso aos técnicos, né? Eu Certo. não sei nem se tem né, os Já, técnicos na prefeitura. Na minha época, tinha, né? A Imater ainda passeava por lá, né, dando um pequeno certo. suporte, que também não era grande, mas não tinha também grande Ah. necessidade, não, né? Então é isso aí. Mas, assim, a questão do maracujá, na região ali do Distrito de Novo Horizonte, é bem forte, né? A gente percebe que tem muita gente que trabalha com o plantio do maracujá, né? E consegue comercializar. Né? E, assim, é uma cultura que daria para de certa forma, investir, trabalhar em grande escala, né, de produção, porque Isso. quando você vai vender o produto, né, Antônio? Você que é agricultor, a gente que conhece um pouquinho da agricultura, se você não tiver quantidade para conseguir um preço, você Não não, consegue. né? Tem que ter quantidade e qualidade. Muitas das vezes você tem só a qualidade, não tem quantidade, porque assim, digamos que uma pessoa que trabalha com a questão da polpa, então ela, numa região que tem uma grande quantidade, o preço com certeza vai ser melhor um pouquinho. Agora, quando tem uma produção pequena, né, porque tem um custo para né, Tem, ter acesso a essa zona rural para pegar essa produção. Né? Mas eu acredito sim que a cultura do maracujá seria muito interessante para o nosso município, muitos agricultores já conhecem, para, de certa forma, ajudar na renda desse agricultor. Né? E não só o maracujá, mas tem outras culturas também que o município já desenvolve, né? A questão de algumas pessoas que já mexem com a melancia. E recentemente, já estamos fazendo um estudo em relação à questão da produção agrícola. Eu percebi que o município de Pixuna produz bastante melancia, isso de acordo com os dados oficiais que a gente percebeu. E também o açaí. Tem uma grande produção. Está em crescimento, né? Está em ascensão o plantio de açaí na nossa região, na minha região também. Então, você vê os agricultores já investindo, tem uns já plantam muito, outros já plantam, né, um pouquinho mais. Inclusive, a gente está chegando também um empresário da nossa região que está investindo muito, né, Bom, né? no açaí, né? O Adenil, se você estiver me assistindo aí, um abraço aí, do patrão, né? Eu trabalho com ele também. E assim, então, a gente, a gente vê esse crescimento, né, na nossa região, e é bom, porque o açaí é uma alimentação saudável, né, e que todo mundo gosta, né, e tem uma comercialização muito grande, muito boa, né. Sim, Então é sem isso. dúvida. E na questão do maracujá, professor, só retornando um Sim, o pouquinho, maracujá. o que eu vejo na questão do maracujá? É uma produção, uma cultura que ela é muito boa de lidar com ela, né? Não dá tanto trabalho, ela chega rápido, né? Ela chega rápido. Então, assim, o que a gente ainda vê, que se tivesse um incentivo, seria, a gente ainda vê muito desperdício na questão
Porque o maracujá tem a polpa e até a casca você aproveita. né? É, a casca do maracujá. Então você aproveita. Se você tivesse esse apoio, não ia dar para lá. Não se estragava, né? Ou seja, tem mercado, né? Não é Não, é. não é um produto que não tem mercado, né? Tem, é uma Porque coisa você já fácil. pensou, você vai fazer a polpa do maracujá, então você vai aproveitar a polpa, você vai aproveitar a casca do maracujá, né, para fazer o doce, a polpa para fazer o suco e a casca para fazer o doce. E, inclusive, dá um doce muito gostoso. Eu sei fazer. Oh, Uma que geleia. hora vamos passar por lá para experimentar esse Tá doce. bom. Vai para lá um pouquinho para você falar. Então é isso aí. E assim, eu acredito assim, que a agricultura familiar, quem trabalha, precisa diversificar, né? Não adianta trabalhar só com uma cultura, né? Porque tem a época do maracujá, tem a época do açaí, né? Precisa ter essa diversificação, né, da produção, porque às vezes é muito comum hoje a gente ver a questão da monocultura, né? Um agricultor só mexe com aquela atividade e pronto. Não, eu acho que tem que incentivar esse agricultor, esse pequeno agricultor, a diversificar, né, o seu plantio, né, mexer com maracujá, mexer com açaí, mexer com outras atividades, para que ele possa ter uma renda o ano inteiro. Né? E, Antônio, o que a gente percebe assim? Eu não sei como é que é lá na sua região, como é que funciona a questão das associações. E eu percebo que muitos agricultores hoje no nosso município estão desacreditados em relação às associações, às cooperativas. A que se deve isso, Antônio? Você com essa longa experiência, inclusive faz parte de uma associação lá na sua comunidade, mas é uma situação que precisa ser resolvida. Não sei se o poder público lá na frente pode intervir, pode ajudar a resolver esse problema, porque o agricultor ele tem que entender que ele trabalhando em equipe, em conjunto, ele tem um poder muito maior de negociar a sua produção, de comprar os seus insumos. Não é isso? Eu tenho experiência com a associação desde 15 anos de idade. Né? Então, eu já vi grandes resultados em associação. Como eu moro numa região de assentamento, então, quando o INCRA estava lá, saiu muito projeto, né, para os agricultores. Inclusive, esses dias eu estava conversando lá com um vizinho, a gente lembrando, né? Então, daquela época de projeto, acho que o único ainda que ainda tem lá é meu pai. Ainda vai pelejando, ainda vai lá pelejando. Aqui vai ele matar uma vaquinha. Do projeto, né? Então, ele ainda vive lá pelejando, né? Mas, assim, enfrentando uma dificuldade muito grande, porque, professor, como na época, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, mais ou menos, hoje eu estou com uma idade, não vai falar sua idade aqui, não. Não, eu tenho orgulho da minha idade. Tem gente que gosta de esconder, eu não. Porque, assim, a idade, acúmulo de idade, é acúmulo de sabedoria, né? Também. E, então, a gente tinha muito apoio, porque tinha muito apoio do INCRA, né? O INCRA, ele estava sempre lá orientando os agricultores. E a associação, ela dava um apoio muito grande mesmo. E então, com o passar dos anos, o INCRA foi, né? Claro, o INCRA vai se afastando também, né? Então, a gente vê essa decaída hoje. A gente vê que as associações, pelo menos na minha região, como eu faço parte, inclusive eu sou tesoureira da associação de lá, então a gente vê que está morrendo por falta de apoio. Né? Você vai lutando, não tem apoio e tal. E se tivesse esse apoio, esse incentivo, para que os agricultores pudessem voltar a acreditar. Sim. Porque hoje o que a gente vê é a falta de credibilidade, né? Por algumas coisinhas, mas a falta de apoio, a falta de credibilidade. E aí o agricultor ele fica para um lado, fica para o outro. Só que a gente ainda vê assim, muita esperança, sabe, professor? A gente ainda vê muita esperança. Quando a gente convoca para uma reunião, aí eles estão lá. Eles tem a esperança, né? O governo tem dinheiro. O dinheiro só sai para o produtor se for através de uma associação, um projeto, né? Então, fica assim aquela... Não sei nem o que está acontecendo com o nosso presidente também, que ele está meio desacreditado, meio... Então,
esfriou tudo. Ah, Por falta desse apoio, não tem mais técnico, não tem, o INCRA só vem para lá e tal, então não tem, existe uma grande dificuldade, ainda que eu não sei nem ainda esclarecer ainda o porquê essa dificuldade, mas uma associação ela é uma grande força dentro de uma comunidade, dentro de uma região, né? Porque ela pode trazer um trator, ela pode, ela pode organizar os trabalhadores, os produtores a trabalhar em união, em conjunto, né, para melhor escoação do seu produto, para melhor comercialização. E também na questão de notas fiscais. A gente vê a tristeza dos nossos produtores pelejando ali com um produto ou outro, e como não tem a nota fiscal, então fica muito difícil a comercialização. Porque a associação ela também não trabalha, eu acredito que ela tem essa possibilidade de trabalhar com isso, mas não trabalha, né? E quanto à cooperativa, eu sou membro da cooperativa, né, que a gente está criando lá no Novo Horizonte, né? Então, a gente já vem aí desde 2018 pelejando com a nossa cooperativa, porque é uma coisa muito boa, mas a gente precisa ser fortalecido, então a gente precisa ir com bem cuidado, com bem conhecimento, buscar com bem conhecimento para que não acabe como a nossa associação, né? Então, como a gente não tinha tanto conhecimento, tanto incentivo, então acabou. Eu vou dizer assim, acabou, porque existe ainda só um nome, né? certo. E aqui por lá um sócio vem, outros me chamam e tal. Calma aí, a gente vai, bora organizar, bora. Mas não tem, aqui a gente não tem mais essa força, a gente não tem mais essa ajuda, né? Do poder público que precisa da ajuda do poder público. Então, vai uma vez, às vezes quando entra um governo, vou falar diretamente, quando entra um governo, vai lá dentro, faz uma reunião, promete um mundo de fundo e tal, um apoio, e depois você procura e não encontra. Eu digo porque essa é uma realidade vivida por mim, né? Então, agora, a partir desse ano, você vai ter o apoio com maquinário. Faça a inscrição. Eu sou acostumada a fazer a inscrição lá e a gente procura, por exemplo, dos agricultores, né? Então, faz a inscrição. Tanto agricultor precisa do trator para aradar uma terra. Cadê? Não vai. Não vai. Não vai. Né? Então, assim, é uma situação que precisa desse olhar, dessa ajuda do poder público para que a própria pessoa que está ali na frente, ela ter essa força de lutar, né? Então, assim, eu vivo essa realidade, pelejando para construir, para criar essa cooperativa, né? Eu sou tesoureira da cooperativa também, eu acho que é muita sorte mexer com dinheiro, não sei Mexer com porquê. recurso, né? Mexer com recurso. Mas acho que é porque você sabe, né, lidar com recursos. Não é todos que sabem lidar, né? Eu acho, não sei, né? Eu tenho essa sorte, fácil. né? Quando eu fui escolher, eu digo, será que eu nasci para cuidar de recursos? Pois é, brincadeiras à parte, então a gente já está finalizando a parte do registro, né, da cooperativa, e a gente estava pensando já de formar, criar uma linha de produção ainda esse ano, mas infelizmente não deu. Porque assim, a gente esbarra muito em questõezinhas que dificulta para resolver, né? E a gente, como a gente está caminhando sozinho, é um sonho, é um sonho a longo tempo. E então chega um que acredita, aí com pouco ele desiste, aí você busca outro. Porque assim, é muito difícil, né? Então você trazer um grupo de pessoas para acreditar num sonho que só vai dar resultado daqui a 3, 4 anos é difícil, né? Porque assim, não é um resultado para já, né? Então é um resultado que, além de você encontrar dificuldade na questão de documentação, de registro, de técnico para estar ali, para estar te informando, porque você precisa buscar o conhecimento, né? Porque não dá mais para você, hoje em dia, criar algo sem o conhecimento, porque o conhecimento é tudo, né? Então a gente está aí nessa luta. O nosso projeto da nossa cooperativa é um projeto para cada cooperado trabalhar com 100 agricultores.
é um projeto gigantesco, né? É São bem os multiplicadores, né? gigantesco. 100, É, porque assim, que a gente não pensa só em nós, a gente pensa em abranger a região, né? E a gente torce muito que dê certo, a gente tem muita fé em Deus que vai dar certo, mas assim, essa dificuldade, né, de encontrar apoio para facilitar um registro daqui, facilitar um registro daquela. Então, mas a gente está aí. Aqui, a gente forma um grupo, a gente acha que é nosso grupo, a gente já reformou ele 2 vezes, é, criamos, a nossa cooperativa ela é para funcionar com 21 cooperados. Então, chegamos, batemos a meta, 21. Reunião para cá, reunião para lá e tal. Aí